Bom, depois desse ato de vídeos, por causa da Eurocopa, né, obviamente. Enfim, por causa desse ato de... Ato não, né? Não por causa. Por conta desse ato de não jogos, né, da Eurocopa, teve um hiato de vídeos e, assim, hoje eu vim fazer um vídeo sobre a volta, talvez, a volta dos que não foram, né? A volta a volta, né, da Eurocopa, como eu disse, nessa sexta-feira. Começar com Alemanha e Espanha, o melhor jogo. De hoje o melhor jogo, muita coisa. Mas a gente, sem dar spoiler, mas é o melhor jogo. A Alemanha, que eu não entendi por que não entrou com o Wirtz, e muito menos, assim, não vi ninguém comentando, mas eu não entendi por que não entrou com o Endrich. Assim, eles fazem o mesmo papel e o Henricano não fez tanta diferença, assim, não foi um problema, né, pro time. Mas eu não entendi essas duas mudanças. Eu vi que parece que o Nagelsmann queria mais velocidade no ataque com o Sané, só que o Sané não deu nada pro time, não deu velocidade, não deu um contra um que supostamente tinha, etc. A Espanha que começou bem, começou no primeiro minuto. No primeiro minuto já roubou uma bola e já chutou pro gol com o Pedri, esse que inclusive saiu aos 7 minutos, e assim, é estranho porque a lesão, eu vi isso hoje, né? Porque hoje foi o jogo. Eu não reparei, mas eu vi que um cara reparou nisso e realmente é verdade. Um cara não, né? O Yuri, eu vou falar aqui, eu não tenho vergonha de falar, né? O Yuri Dantas do Eurocopa, do Eurofoot, no Eurocopa Cast, reparou isso, que a lesão dele foi no joelho esquerdo, só que a entrada do cross foi no joelho direito. Talvez já tivesse uma lesão, ou então talvez nem tivesse enfaixado no lugar certo, não sei. Não faz o menor sentido, talvez eu esteja falando uma asneira, porque só porque eu copiei dele e tal, não fui lá conferir e tal. Mas enfim, a Alemanha explorou por um tempo, né? Explorou mais os contra-ataques pelo lado direito esquerdo com o Raul e o Musiala, mesmo tendo o Sané do outro lado, mas conseguiu escapar por ali porque o Raul é um lateral bastante ofensivo e tal. Aí, assim, peraí. É, a melhor, mesmo com as melhores, não é? A melhor jogada, a única teve basicamente só uma saída a Alemanha, mesmo com a melhor jogada sendo de uma transição, de um ataque em velocidade, o jogo da Espanha ainda era muito baseado em roubar a bola e muita velocidade, né? Com, por exemplo, uma saída de pressão mal feita da Alemanha aos 15, roubadas de bola, né? Que eu já disse, né? No primeiro minuto já teve. Teve mais alguma? Assim, de cabeça eu não lembro se teve mais alguma. Mas era essa a intenção do time, que inclusive, eu acho que já pulando assim, porque eu deveria falar um pouco mais da Alemanha pra frente e depois falar disso. Mas a Espanha que inclusive com a bola, quando saía jogando, saía naquele 2-4-4 que eu falei no vídeo passado, de sobrecarregar as laterais, de ter uma dupla de laterais com os pontas, para os pontas irem para dentro, principalmente com a entrada do Olmo, de novo, que dá meio que quase um segundo atacante ali, e com o Morata mais à frente, e o Morata que inclusive servia de pivô, assim, sabe? Porque o time era traído, a Alemanha, aí o Nai Simon lançava, o Morata tentava alguma coisa ali, dar uma casquinha, ou algo do tipo pra já sair em velocidade. E com isso fica a minha observação, porque eu escrevi isso muito depois, e, enfim, eu já vou falar logo, porque senão vai que eu falo no meio do vídeo assim, e enfim. Mas, a Alemanha. Peraí. Assim, a Alemanha, assim, eu disse que por um tempo foi um espaço curto de tempo, porque a Alemanha, mesmo tendo aquela jogada de contra-ataque, assim, do Raul e do Musiala, não foi bem feita, mas foi a primeira, assim, depois de uns minutos. Mesmo depois disso, mesmo assim, no caso, era um time que saía tocando muito, não muito devagar, mas muito mais cadenciado que a Espanha. Que é irônico, né? Porque
Alemanha e Espanha, por exemplo, pô, você pensaria há 15 anos atrás, 10 anos atrás, num jogo de muito mais toque de bola pela Espanha e muito mais velocidade pela Alemanha. Ou qualquer time, mas principalmente pela Alemanha, que sempre teve essa característica, né, do futebol alemão de ser um jogo mais rápido, um jogo mais direto e etc. E, tipo, o Guardiola já disse que nenhum time alemão não sabe não contra-atacar, né? Todos os times alemães sabem contra-atacar porque isso está quase no DNA deles. Mas, enfim, a Alemanha, mesmo com isso, saía bem jogando atrás, saía devagar e tanto que por isso, né, a Espanha roubava a bola porque era um time muito intenso, muito lá em cima e... É, certo. Ah, é. No segundo tempo, assim, no segundo tempo é observável que, inclusive, isso daqui que eu devia ter falado também, junto com esse 2-4-4 que eu falei há 2 minutos atrás, o, é, eu deveria observar que o Unai Simon não joga bem, né? Porque ele deu uma rateada hoje que poderia custar muita coisa, mas ele é um bom jogo, é um bom lançador. Ele lançou muito, ele teve algumas jogadas que ele lançou muito bem pro Morata, pro Carvajal, pro Nick Williams e enfim, para sair jogando, eu acho que porque pro treinamento, né? Porque é impossível realmente algum time fazer o que a Espanha faz sem treinar nada. É, o time da Espanha, tá. O time da Espanha por características, provavelmente. Eu escrevi até por características ou talvez por ordem do treinador, porque eu não acompanho esses caras quase nenhum, porque eu acompanho o Pedri, eu assisto, né, mais o Barcelona, aí tem Lamine Yamal, Nico Williams, Fabian Ruiz, Olmo, Rodri eu acompanho, mas aí eu já tô falando mais, né? Enfim, desses caras, assim, desses meias, que eu tô observando diretamente os meias, que eu já deveria ter falado. Mas os meias, por características ou por ordem do treinador, porque eu não sei qual dos dois, muito provavelmente por características, porque o Pedro, por exemplo, não invade muita área, mas o Olmo já invadiu, invadiu, né? Invadiu mais de uma vez a área para fazer gol. Contra a Geórgia saiu um gol assim, e nesse jogo saiu também que o Morata sai para distribuir pro Yamal, o Yamal carrega a bola para um contra um, e aí ele tem a visão de ver, a visão de ver não, né? A visão do Olmo no meio da área assim, chegando, ele rola pro Olmo que chuta pro gol e faz o gol. É um bonito chute e que comprova, né, que a que tem bons meios de atacar a área. Até porque também o Morata saiu e não congestionou nem nada. Teve uma boa circulação por ali. Eu não sei se eu faço de advogado do diabo, porque eu não diria que eu sou advogado do diabo, mas assim, a entrada do Ferran Torres e do Oyarzabal, principalmente do Ferran Torres, pra mim é uma clara intenção do não é Roberto Martinez, qual que é o nome do cara? De La Fuente, do De La Fuente, de tentar matar o jogo, porque é um jogador de muito mais pedir a bola no espaço, é um jogador muito mais Rafinha, por exemplo, da seleção brasileira, do Real e do Barcelona, Real Madrid não, que isso, do Barcelona, que assim, é um jogador que ataca bem o espaço e que é correria, essa é a verdade. O Yamal poderia fazer isso, eu pensei nisso também. Não na hora, mas eu pensei nisso também, porque assim, o Yamal não tava com cara de cansado, muito menos o Nico Williams, mas ele quis tirar ali, porque eu acho que ele tava muito garantido que tava ganho, por algum motivo, né? Tipo, 30 minutos faltando, 60 ele tirou, mas enfim. O Oyarzabal é porque o Morata é muito mais fixo do que o Oyarzabal, e o Oyarzabal né, dá mais mobilidade por ali, mesmo sendo mesmo que ele deveria ser quase o Nico Williams, né, no início da carreira. Ele meio que flopou, mas é porque teve algumas lesões e tal, mas assim, ele era um jogador muito mais Nico Williams do que esse falso 9 que pinta mais hoje. A Alemanha, que depois disso, inclusive, depois disso, inclusive, né, porque assim, uns 60, 70 por ali, a Alemanha coloca Füllkrug,
ele tira um zagueiro, porque eu acho que tava amarelado, mas só isso, tipo, aí vai colocando o Miller também, vai colocando o Wirtz já tinha colocado, né, inclusive esqueci de falar, mas tinha colocado no segundo tempo o Wirtz e o Endrich, mas, enfim, coloca um time muito ofensivo com os 4 meias, né, com os 4 meias, né, Gundogan... Ou ele tira o Havertz. Eu não lembro se ele tira o Havertz. Enfim, o que interessa é que tem 4 meses, porque colocou o Miller, se tirou o Havertz, colocou o Miller e ainda continua com 4. O bagulho é que o time pressionou muito mais e eu acho que isso talvez seja alguma coisa do Yamal, não sei, porque o Ferran Torres não tem a mesma capacidade e tudo mais, e nem o Oyarzabal do Morata de segurar um pouquinho mais a bola, mesmo que ele não seja assim o Harry Kane da nova geração, mas enfim, com isso dito, preocupa a pouca eficiência da Alemanha, já que teve duas chances com o Füllkrug, que eu até suspeitei de pênalti, porque eu acho que é o Nacho que tá junto com ele puxa muito a camisa, mas uma chance com o Füllkrug e uma com o Havertz, que também não, uma com o Havertz mesmo. Porque eu ia relevar, porque foi a falha do Nai Simão. Quase falha, né? Que tipo, ele lança no tiro de meta, e aí ela bate assim e volta. Quando você vê, o Havertz tava indo pro gol e o Nai Simão saindo assim, tentando tirar a bola, só que ele tava muito longe. Acabou que o Havertz quase fez de cobertura, poderia fazer de cobertura, mas errou na força. E é isso. Aí vem o gol do Wirtz, inclusive, né? Porque quase pulei assim, sem nada, pular pra prorrogação com 1-0 pra Espanha. Mas veio um gol do Wirtz, que é muito mais não acreditar e tudo mais, assim, não tem muito o que comentar do jogo, do gol, pelo menos. Na prorrogação, o jogo se parece muito mais com o primeiro tempo do jogo... Eu esqueci o nome do jogo regulamentar. Do tempo regulamentar, isso mesmo. Lembrei do nada. O primeiro tempo da prorrogação parece com o primeiro tempo regulamentar, com a Alemanha tocando mais a bola, achando, e até mesmo achando alguns espaços no entrelinhas por ali, né? Na esquerda, na direita, achando mais espaços na Espanha, até porque a Espanha tava pior, né? Porque tinha Merino, se eu não me engano, o Merino que faz o gol, mas é o Merino, tipo, tirou o Nick Williams, tirou os caras, o poderio do ataque, tirou um pouco do meio do campo, e assim, o jogo ficou mais pra Alemanha do que pra Espanha, que tinha Miller, Wirtz, Musiala, pouca coisa. O segundo tempo continua a mesma coisa, até porque a Espanha, como eu disse, a Alemanha tava com um time melhor e tudo mais, até o pênalti que deveria ser marcado, que eu vi que é uma regra que não tá errado, parece, eu não entendi nada. A regra é uma bosta, né? Porque se ele acertou na regra, quer dizer que a regra tá muito errada, né? Tipo, é um pênalti claríssimo que o Cucurella tá com a mão... Assim, ele defendeu, né, o gol. Assim, se fosse o goleiro ali, seria uma defesaça. Porque foi muito aberto o braço. Eu vou falar que eu tava torcendo pra Espanha, realmente estava. Mas foi um pênalti claríssimo não marcado pela Alemanha, que tenho com que reclamar, mas... tenho que reclamar. Tenho que reclamar porque foi um time melhor, que pressionou mais na prorrogação e no tempo regulamentar, só que acabou, até por causa da urgência, né, do regulamentar no segundo tempo, mas assim, acabou que perdeu. Porque teve uma chance com o Füllkrug num cruzamento do Wirtz, se eu não me engano. E do Mittelstadt, não sei, do Kimmich, não lembro. Eu sei que foi de direita, então pode ser do Kimmich. Mas teve essa chance do Füllkrug, que ele só dá uma casquinha assim. Eu acho que o Nai Simão defende no reflexo. Mas aí, tipo, a 119, quando, assim, esse jogo parece mais movimentado do que eu tô falando. Parece muito movimentado com o que eu tô falando. Muito, não muito, não sei, é porque eu não lembro muito das gravações, só vou falando, tô igual The Office, eu vou falando e não sei como é que eu vou terminar minha frase, mas basicamente parece que é muito movimentado, mas a prorrogação não é lá muita laicar e tal, até porque
é um jogo mais cauteloso da Espanha, que, de novo, espero contra-ataque por causa do Ferran Torres e do Dani Olmo na esquerda também. Tinha o Dani Olmo que foi para a esquerda por causa do Merino. Assim, sai o gol do Olmo numa falha do Rüdiger, que... basicamente só assim que ia sair o gol da Espanha, porque não estava criando para isso. Só o melhor dele era o Olmo de novo, né? Igual no jogo passado contra a Geórgia. Ele jogou muito bem novamente e eu acho que tira uma dor de cabeça boa pro De La Fuente, porque o Olmo realmente estava melhor, só que o Pedro talvez poderia ser mais útil por ali, porque assim, não dá pra tirar o Fabián Ruiz. Eu acho que quem acha isso não é que assim não assiste, mas é que eu acho que não vê quanto não é sustentável, sabe? Porque o Fabián Ruiz, ele é muito mais um jogador de equipe, um jogador que corre por todos, que assim, né, não parece esgotado todo jogo e tal, não parece o Kanté, mas é um jogador que é muito solidário e que ajuda muito o Pedro, que ajuda muito o Dani Olmo, por exemplo, também, para que eles não tenham que voltar muito, ou Nico Williams e Lamine Yamal pressionar demais, enfim. É um jogador importante, então não dá pra tirar ele e assim, ia ficar só com o Dani Olmo ou o Pedro, por isso que o Dani Olmo é reserva do Pedro, inclusive. Mas, enfim, fim de jogo, né? Ponto final nesse jogo. E já vou passando para França e Portugal, que já tenho 16 minutos, então acho que eu vou falar um pouquinho mais rápido. Até porque não foi um jogo lá movimentado no primeiro tempo. Uma França com 4-4-2, losango, que dava para ver desde o início da escalação, mas eu só fui perceber no jogo. Com 3 volantes, com um time muito pro contra-ataque. Até porque também, não só pelas características, né? Porque é um time que tem Camavinga, Kanté, Tchouaméni como volantes, assim, só o Rabiot e talvez o Griezmann que faça esse segundo volante mais de toque de bola, né? Mais de refino técnico. Mas, assim, os volantes da França são mais de roubar a bola e entregar para alguém fazer o que tem que fazer. E colocou logo os 3, né, que fazem isso. O Tchouaméni, o Camavinga e o Kanté, até por conta do Rabiot estar suspenso. Isso não é que funcionou bem, porque se tivesse funcionado bem, talvez a França teria ganhado no tempo normal. Mas Portugal de novo não teve muita chance, sabe? Portugal até tinha algumas escapadas com o Rafael Leão. Eu achei que tava até melhor o jogo. Quando eu fui ver as estatísticas, estavam horrorosas. Mas assim, eu percebi muito que o Rafael Leão tava chamando o jogo e tava tentando. E foi isso que fez, né? Tipo assim, o lado esquerdo produziu muito mais que o direito e muito mais que o meio, porque não teve jogo no meio, basicamente. Quem não assiste Portugal fica surpreso, porque é um time que tem Bruno Fernandes e Bernardo Silva de meias e simplesmente só joga pelas pontas. Mas, enfim... eu acho que é um início de trabalho e tal. Eu falo isso em todos os vídeos, já falei quase todos, pelo menos. E mesmo assim tem que cobrar, né? Um time com tanto talento, não pode talento assim, sabe? Só com o Rafa Leão, o Francisco Conceição que entrou no segundo tempo na prorrogação, que fez o salseiro bom ali, mas só isso, tá ligado? Não pode depender só disso. Mas enfim, a primeira jogada realmente que poderia ser perigosa foi do Mbappé aos 28, né, pra França, que não acabou dando em nada, e por isso que eu inclusive falei do Rafa Leão agora, porque o Rafa Leão, que tem a mesma marcação que o Mbappé, joga do mesmo lado, né, ambos são ponta esquerda, mesmo assim quem sobressaiu mais foi o Rafa Leão, que teve muito mais apoio do Nuno Mendes e teve muito mais controle de jogo Portugal, né? Então, isso era um pouco mais previsível. O Portugal forçava muito a França jogar pelo lado direito, né? Porque não queria jogar pro lado esquerdo do Mbappé e do Theo Hernandes, então forçava o lado direito e muitas vezes deixava o meio vazio. Não muitas vezes, mas algumas vezes. E assim, a maioria dessas vezes quem dominava a bola era o Kanté
E assim, eu acho que foi um azar, não, uma sorte, mais sorte de Portugal, que não teve um Camavinga, não teve um Tchouaméni com chance clara, com um campo aberto assim para chutar. E mesmo se tivesse também, do jeito que estavam inspirados, não consegui fazer nada, com todo respeito. Segundo tempo de Portugal é a mesma coisa do jogo da Eslovênia, com muito cruzamento, com pouca criatividade, e dessa vez sem acionar muito o Leão, porque o lado direito foi mais perigoso, teve a chance mais perigosa, eu diria, de Portugal. Não, a chance mais perigosa foi do Cristiano Ronaldo, mas assim, pelo menos até do final do jogo, final do primeiro tempo regulamentar, teve a chance mais clara, teve a melhor chance, né, com Bruno Fernandes e com o Cancelo logo em seguida, mas acabou saindo para fora, exatamente. O Dembélé, inclusive, o Dembélé depois disso, aos 70, eu não lembro quando é que ele entrou, mas 67, lembrei. Que eu vi uma estatística depois e deu pra ver que horas que o momento que ele entrou. Ele entrou aos 67 e gol do Canadá. É um jogo que eu tô vendo pelo placar, mas entrou aos 67 e em 7 minutos, né, ou seja, aos 74, perdão, 73, 74 por ali, ele já tinha 13 toques e no primeiro minuto que ele tinha entrado, ele já tinha feito uma jogada assim, não perigosa por causa dele, mas assim, a bola chega nele, ele chuta, bate, ela bate no Pepe e sobra pro Camavinga chutar pro gol, que acaba errando, né? Eu diria que a chance mais clara mais clara, né? Tem a do Colomani, né? Mas assim, pelo menos a segunda mais clara, porque essa daí, por que eu repeti? Não sei. Meu Deus! Ih, mano, o Canadá empatou. Era o Venezuela que tinha feito o gol, enfim. Né? Essa parte, dane-se. Mas, a parte o chute do Camavinga foi mais do Camavinga, enquanto o do Colomani, mesmo tendo o mesmo gesto, né? O mesmo, igualzinho da Argentina, do chute contra a Argentina, a mesma coisa. Se você for printar atrás, assim, pelas costas do Colomani, lá ele, né? Mas se você printar assim, viado, é a mesma coisa. Viado não, né? Enfim, desculpa pelo palavrão. Mas é a mesma coisa, assim. É o mesmo gesto e o mesmo erro, porque mesmo que essa fosse pro gol, talvez eu vi alguns achando que ia pro gol, mas eu acho que o Diogo Costa ia defender, mas enfim. Teve mais méritos do Rubem Dias, que travou o chute, do que do Camavinga, que estava completamente livre na pequena área. Mas o Dembélé, independente disso, com 7 minutos, tinha 13 toques na bola. Isso é 2 toques por minuto. Assim, ele entrou muito bem. E assim, ele não jogou. Ele não jogou, né? Mas ele foi o melhor. Pra mim, tanto pra mim quanto pra UEFA, ele foi o que melhor jogou nesse jogo. Ele distribuiu bem, ele driblou muito, ele conseguia muitos cruzamentos que poderiam ser venenosos, mas a zaga acabava interceptando, principalmente com a direita, né? Indo pro fundo e cruzando com a direita dele. Ele não chutou tão bem com a esquerda. Teve alguns chutes. Teve um chute que ele bateu na trave, assim, ela só deu um toquezinho na trave, mas o resto foi tudo na lua, igual todos nessa partida. Eu não entendi nada. Essa França, não é que eu não entendi, mas essa França nessa Eurocopa tá com uma eficiência tão baixa que chega a ficar surpreendente. E a Venezuela fez 3-2, meu Deus do céu. Tô perdendo esse jogo, enfim. Como eu dizia, o Dembélé foi o melhor, mas mesmo assim não fez gol, né? Não adiantou, não é que não adiantou, mas enfim, né? É isso. Na prorrogação já, o Francisco Conceição, eu não sei se eu lembro que ele entrou antes, mas não, eu vou ver agora, eu vou ver agora, mas o Francisco Conceição apareceu muito bem na prorrogação. Teve a melhor chance é pênalti. Enfim, teve a melhor chance de Portugal, com uma jogada de linha de fundo que ele toca pro Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano passa da bola, peraí, aqui ó,
Francisco Conceição, ele entrou durante o jogo mesmo. Ele entrou no final do... Ele entrou 74. Mas enfim, ele apareceu bem no... No final também ele apareceu bem, mas ele foi melhor na prorrogação, até porque o time da França tava visivelmente mais cansado. E agora que eu posso falar, né, que o time que tava querendo mais ir pros pênaltis. Então, assim, é por isso também, e talvez seja por isso que ele tenha levado mais vantagem, mas não sei, é só uma especulação minha. Agora, ele com o Bernardo Silva, ele já tem um bom 1 contra 1, ele me lembra... É foda falar isso, né? Mas ele lembra um pouco o Luiz Araújo. Isso é feio falar? Não sei. Porque o Luiz Araújo não tá na seleção brasileira. Mas o negócio é que o Francisco Conceição com o Bernardo Silva apoiando, meio que foi uma boa. E assim, voltando parênteses do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, ele não são mesmo, não tô falando comparando, mas ele me lembra um pouco, sabe? É isso que eu queria dizer. Eu acho que ainda mais porque os dois serem da direita e tudo mais. Enfim. Qualquer coisa, se você discordar, fala aí, porque eu entendo quem discorde. Conteúdo. Sim. Pera aí, só um minuto. Tá. O segundo tempo, além... Foi só isso, né? Porque o Portugal teve mais posse. A França tentava sair com o Dembélé e com o Barcola, que agora tinha entrado no lugar do Mbappé, até porque o Mbappé parece que depois daquela bolada na cara, assim... Da bolada na cara, não, né? Mas enfim, daqueles... Sei lá, a bola veio bem assim na cara dele, parece que pegou em cheio, não sei, eu não entendi se foi na máscara, mas parece que tava doendo muito, ele quis sair, e aí entrou o Barcola, mas... com a entrada do Barcola eu achei que ia dar mais velocidade no jogo, acabou que, assim, ele tentou até uma jogada ali, que quase deu certo, mas nada além disso. Assim, e aí, como eu ia dizendo, a França tentava sair com o Barcola e com o Dembélé, que, assim, não criou muita coisa, assim, que eu lembro de cabeça realmente nada do jogo, E o Portugal só teve aquela chance do Cristiano Ronaldo que eu acabei de falar agorinha, que foi da linha de fundo do Francisco Conceição e que rola para trás pro Cristiano, que ele isola a bola completamente. E é isso. E teve até uma chance do Bernardo Silva, que quase, assim, se fosse o Francisco Conceição ali, eu acho que a bola talvez entrasse, não sei, porque ele tava muito livre na direita. Eu não vi ninguém comentando nesse lance, mas ele perdeu muito tempo, muito timing da jogada. Acabou que nem liga mais por esse lance, porque não foi tipo assim, ele perdeu um gol cara a cara e tal, mas é isso. Portugal teve meio que o azar do João Félix, porque eu vou comentar dos pênaltis, não tem muito o que comentar, eu não comento muito de pênaltis, mas teve o azar do João Félix, porque o João Félix claramente ia errar aquele pênalti. Eu não queria falar isso, mas é chato falar isso também, né? Mas eu olhei, todo mundo olhou na cara dele e viu que ele ia errar. Eu não sei porque que o Pepe não foi bater, qualquer um não foi bater, mas deixa uma pressão muito grande em cima do garoto, né? Que tem 24 anos, promessa com 24 anos é complicado. Já tem discussão de se ele é um flop e tal. Eu não vou falar, não vou discorrer sobre esse assunto, porque já tem meia hora de vídeo para 2 jogos, mas são 2 jogos grandes, né? Ambos chegaram a 120 e um teve disputa de pênaltis. Mas enfim, fala aí o que você achou do vídeo, se a minha interpretação do Luiz Araújo está errada, ou sei lá. Ou sei lá não, né? Se tá certo, né? Se você concorda minimamente. Mas é isso, comenta aí. Comenta ou qualquer coisa. Pode falar qualquer coisa aí. Deixa o like se você gostou, dislike se você desgostou. E manda pra alguém aí se puder. Valeu.